turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula do Sextou, a nossa primeira aula. Sextou com S de saudade. A prof tá cheia de saudade de vocês. Vamos para a nossa primeira aula do Sextou, a nossa aula de History, História. Bora lá? Então, hoje nós vamos falar sobre direitos. Todas as pessoas têm direitos. Vamos falar mais um pouquinho sobre direitos, né? Que a gente já vem falando aí ao longo do capítulo, ao longo do bimestre, tá bom? Nós temos correção antes de tudo. Então, lá nas páginas 20, 22 e 23, tá? O prof já está abrindo aqui para falar sobre as atividades da aula passada. Então, gente, lá na página 20, nós temos ali, ó, respeito à diversidade, né? Algumas crianças, né? Japão, Malawi, Islândia, Brasil, com seus cafezinhos da manhã aí, né? Então, de acordo com as imagens e seu conhecimento, converse com colegas e professor a respeito das questões a seguir ali, a respeito das questões, tá? Que as imagens representam? A prof não colocou aqui porque, na verdade, de acordo com o que vocês estão vendo na imagem, o conhecimento prévio de vocês, tá? Então, o que as imagens representam, gente? Representam ali os alimentos que são consumidos no café da manhã em diversas partes do mundo, né? Por diversas pessoas ali. Porque há diferentes alimentos mostrados na ilustração. Gente, os alimentos são diferentes porque são de países diferentes, né? Então, depende aí da cultura e do hábito de cada país, tá? Que alimentos você normalmente consome no café da manhã? A prof falou até na aula passada que o da prof era parecido aqui, café com leite, pão com manteiga, queijo e presunto, tá bom? Aí vocês colocam o que vocês deveriam colocar o que vocês consomem normalmente. Número 4, há diferenças entre o seu café da manhã e o consumido pelos colegas da sala? Provavelmente exista aí uma variação, né? Mas a gente não vai poder conversar sobre isso com os colegas, mas pode existir uma variação, né? Tem gente que come fruta no café da manhã, aqui também a gente come fruta. Cereal, por exemplo, né? Aqui a minha filha consome cereal no café da manhã, então na casa de vocês provavelmente também cereal, chá ao invés de café, né? Então há essa variação. Lá na página 22, pessoal. A prof deixou aqui, né, para falar sobre o direito à diversidade, né, que apesar das diferenças pessoais, do modo de ver e pensar, todos os indivíduos sentem, têm sentimentos, sentem alegria, tristeza, dor, fome, saciedade, frio, calor, por isso são iguais quanto a poder viver com dignidade. Todo mundo tem direito a viver com dignidade. E está previsto isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? E não importa de onde a pessoa venha e nem as características dessa pessoa. Tá? Então, aqui, ó, a prof colocou para vocês, lá do Aprender é Divertido, das páginas 22 e 23, que vocês deveriam recortar do material de apoio, tá? As imagens que vocês deveriam colar dessa forma aqui, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, eu vou ler para vocês, porque ficou pequenininho, mas dá para identificar pela imagem que vocês devem ter colado. Então, aqui, ó, vou pelo primeiro aqui, ó, do material de apoio, tá? Aqui a casa típica da Indonésia, na Ásia, aqui, ó, tá? Então, por isso eu coloquei aqui. Criança, o próximo é aqui, ó, criança na África do Sul, tá? A prof colou aqui, ó. Casas pintadas de cal em Andaluzia, na Espanha. Aqui, ó. Tá? O próximo aqui, ó, pode ser esse aqui, ó, o indígena de Dakota do Norte nos Estados Unidos. Tá aqui o indígena, ó, gente. Do lado do indígena tem a mulher estadunidense também, ó, dos Estados Unidos, aqui, ó. Vamos aqui, ó, Brasil. Pessoas em estação de metrô em São Paulo, no Brasil.
Aqui nós temos a criança indígena, Calapalo, no Mato Grosso, aqui ó, no Brasil, tá? Criança com roupa típica no Chile, tá bom? Ah, gente, aqui a prof não colocou na região correta, e sim só no país, tá bom? Não tem problema, tá? A ideia não era colocar na região certinho ali, né? Porque, por exemplo, o metrô seria em São Paulo, mas assim, não precisa colocar na região correta. É só o país mesmo, tá bom? Então, estando dentro do Brasil, está correto. Vamos ver mais um aqui. Aqui o indiano, ó, em Varanasi, na Índia, aqui, ó. Qual o outro que eu não vi? Ah, aqui, ó, da China, festa do Ano Novo Chinês na China, aqui, ó. Dança folclórica da Rússia, aqui, ó. Rússia. O que mais faltou para circular? Ah, o nômade do Marrocos, aqui, ó, na África, aqui, ó. Marrocos, na África, ó. E, por fim, aborígenes da Austrália, na Oceania, aqui, ó. Austrália, Oceania, aborígenes. Beleza, gente? Então, é isso aí, tá? E lá, voltando lá na página, tem uma pergunta, ó. Por que devemos tratar com respeito todas as diferenças relacionadas à cultura dos povos? Porque, gente, é um dever de todo cidadão respeitar o direito que os povos têm de expressar a sua própria cultura. É questão de respeito. E é nosso dever respeitar as outras culturas, certo? Isso aí. Próximo. Todas as pessoas têm direitos. Página 24. Além de diferenças culturais e étnicas, as pessoas também podem ser diferentes em outros aspectos. Algumas têm necessidades diferenciadas, como as pessoas com deficiência e os idosos, né? Que a gente viu aí no nosso projetinho da Pizzaria do Amor. Os direitos das pessoas com deficiência. Para garantir os direitos das pessoas com deficiência no Brasil, foi elaborado o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Qual que era o objetivo? Garantir por meio da lei que essas pessoas possam exercer sua cidadania em condições de igualdade e participar da sociedade sem discriminações. Então, olha aqui, ó. As pessoas com deficiência locomotora têm direito ao transporte e à mobilidade. Contudo, é necessário oferecer condições para que esse direito seja efetivado. Construir rampas de acesso. Então, olha aqui, ó. O ônibus que tem esse adesivo, ó, é o ônibus que tem aquelas rampinhas de acesso para cadeirantes, tá? Reservar vagas em determinados espaços, disponibilizar transporte público adaptado para esse grupo de pessoas, tá? A rampinha do ônibus e tem a rampa de acesso também em locais que tem escada, por exemplo, tem que ter uma rampa de acesso para que a pessoa possa se locomover, tá bom? As pessoas com deficiência visual têm direito de frequentar os mesmos lugares frequentados pelos demais indivíduos. Para isso, é importante que nos locais existem pisos táteis, né, que eles possam aí, ó, sentir com o instrumento que eles usam, né? Além disso, as bibliotecas e escolas devem ter livros em braille no acervo, para que eles possam fazer a leitura desses livros. O braille é um sistema de escrita tátil usado por pessoas que não enxergam. Outra possibilidade é usar os chamados cães-guias, que auxiliam essas pessoas a se deslocarem pelas cidades. Nessa imagem, a pessoa com deficiência visual caminha sobre um piso tátil, ó, tá vendo? Ele tem uma certa elevação ali que ela consegue sentir e assim andar certinho na calçada, tá bom? Isso em Minas Gerais. Os cães-guia, as pessoas que têm dificuldade, deficiência visual, por lei, elas podem ter o cão-guia e o cão-guia pode entrar em qualquer estabelecimento com elas, tá bom? Trabalhar é uma das atividades humanas que fortalece o exercício da cidadania e aumenta o sentimento de se pertencer à sociedade. Por isso, a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho é muito importante, além de ser um direito. Atualmente, empresas com determinado número de funcionários devem, por lei, também contratar pessoas com deficiência. Na imagem, uma pessoa com síndrome de Down trabalhando em um restaurante. Então, dependendo do número de funcionários, tá? É lei, tá? Essa empresa reservar lá uma porcentagem dessas vagas para pessoas com deficiência, tá bom?
Desde 2002, o Brasil tem 2 línguas oficiais, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. Essa língua é usada por pessoas com deficiência auditiva, mas também por pessoas que não têm essa deficiência, quando se torna necessário. É formada por um conjunto de gestuais que representam letras, palavras ou expressões. Pessoas com deficiência auditiva têm direito à informação e à comunicação em sua língua, tá bom? Então, gente, a língua brasileira de sinais é uma língua oficial aqui do Brasil, assim como a língua portuguesa, tá? E mais pra frente, na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade bem bacana sobre a língua brasileira de sinais. Falando da língua brasileira de sinais, ó, você sabia que as pessoas com deficiência auditiva, alfabetizadas apenas em Libras, têm dificuldade em entender a língua portuguesa? Isso acontece porque a Libras é uma língua completamente diferente, que tem características próprias de comunicação. Conheça um pouco sobre o funcionamento dessa língua. Observe as imagens, né? Elas são mostrados alguns sinais em Libras. Então, olha ali, ó, respeito, né? Então, olha lá, se a gente for fazer, faça aí na sua casa, ó. Então, ela fala ali, ó, como que é para fazer, né? Respeito, né? Comer, né? Então, ela coloca aqui, ó, comer, esse movimento, ó. O movimento da leitura ali, ó, tá? E o movimento da escola ali também, né? Então, tem a leitura, ó, leitura, né? E escola, que ela coloca ali, ó, escola, tá? Então, é bem característico, assim, tá? Então, as expressões, é tudo bem característico, os gestuais, então, é complexo, né? Mas é uma coisa que se encaixa aí na rotina. É como nós aprendendo a língua portuguesa. Então, no começo, a nossa alfabetização é bem complicada, né? Então, para eles também no começo não é fácil. Mas, conforme vão se passando aí os dias, né? E se encaixa isso na rotina da comunicação deles, acaba se tornando mais fácil. As pessoas com deficiência auditiva que são alfabetizadas apenas em Libras, então tem dificuldade de entender a língua portuguesa. Por quê? Porque Libras é completamente diferente. Ali a gente vê alguns exemplos, né? Que mostram isso, essa diferença. Direito dos idosos, ó, dificuldade para se locomover, enxergar ou lidar com as novas tecnologias é uma realidade comum entre os idosos. Para assegurar que os direitos à saúde física e mental dessas pessoas sejam preservados, em 2003 foi elaborado o Estatuto do Idoso. Gente, vocês estão vendo que se criam leis, se criam estatutos para garantir aí, gente, os direitos dessas pessoas. E mesmo assim, ainda existem pessoas que não respeitam o direito das pessoas, dos idosos, das pessoas com deficiência, enfim, né? A intenção desse documento é promover a dignidade das pessoas que têm 60 anos ou mais de idade. Portanto, é dever do Estado, da comunidade e da família cuidar dos idosos para que eles não fiquem desamparados, possam participar da sociedade, sejam respeitados, tenham bem-estar, saúde, acesso a esporte, cultura, lazer e convivência familiar, por exemplo. São alguns direitos dos idosos, ó, aposentadoria, tem prioridade no atendimento em hospitais, bancos, né? Assentos reservados nos ônibus, estabelecimentos públicos também, além de vagas específicas em estacionamento. Além disso, tem direito a acompanhamento médico especializado, assistência social. Nas imagens, uma pessoa idosa recebe a aplicação da vacina contra a gripe, aqui, ó, e outra recebe atendimento preferencial em um estabelecimento comercial, aqui, ó. Tá sentadinha aqui, ó, no banco preferencial para idosos, tá? E esse caixa é preferencial, tá bom? Eu faço parte da história. Entreviste uma pessoa idosa ou com algum tipo de deficiência. Nessa atividade, utilize o roteiro de perguntas a seguir. Então, essas perguntinhas aqui, ó, vocês farão no caderno de história, bem bonitinho, com cabeçalho, margem, tá bom? Olha lá, o que vocês vão perguntar? No seu cotidiano, no dia a dia, que dificuldades você tem? Que dificuldades são enfrentadas?
Letra B, seus direitos já foram desrespeitados? Se sim, em qual situação isso ocorreu? Aí a pessoa vai te contar, né? Foi, em tal situação. E como que você se sentiu? Tá bom? Letra C, de que forma ter seus direitos assegurados por lei influencia na sua vida? De que forma você acha que ter os seus direitos assegurados por lei? É lei, né? A garantia dos seus direitos está prevista em lei. De que forma isso influencia na sua vida? E a pessoa vai te responder, tá bom? Façam bem caprichado, são perguntas bem bacanas, de se responder de uma forma bem legal também, um bate-papo bem gostoso. Pode fazer por videochamada, pode fazer pelo WhatsApp, por áudio, né? Com a vovó, com o vovô, tá bom? Então, eu quero aí ver essa entrevista bem feitinha, tá bom? Atividades. Leia estas frases e pinte de verde os quadrinhos das afirmações verdadeiras. Então, vocês vão lendo e o que for verdadeiro, vocês vão pintar o quadrinho de verde, tá bom? Explorando documentos. Leia esse trecho de documento. Então, olha lá, o artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. De acordo com o texto que eu acabei de ler, vocês vão responder as questões. O texto apresentado faz parte de qual documento? De qual será, gente? Lembra que tem todas as informações sempre abaixo do texto, tá bom? E quando esse documento foi criado, tá? Que direitos dos idosos estão inscritos nesse trecho? Quais são os direitos que estão dizendo aqui? Letra C. Pesquise uma imagem que representa o respeito aos direitos dos idosos e crie um painel sobre o assunto. Então, assim, não dá para criar com os colegas. Vocês vão criar aí no caderno de vocês, tá? Vão pesquisar essa imagem que representa. Gente, tem impressora, imprime. Não tem recorte de revista, de jornal. Não tem nada disso, desenha, tá bom? O que não pode é deixar de entregar a atividade e se envolver aí nessa questão tão bacana, tá? Então, vocês vão pesquisar essa imagem para representar o respeito do direito aos idosos e daí criar um painel aí com essa imagem sobre esse assunto, tá bom? Gente, vamos conversar por vídeo? Olha só a professora convidando vocês. Para que será? Para nossa próxima aula. Tô aguardando vocês, então, às 3h30, para conversarmos por vídeo para a nossa aula de filosofia, tá bom? Não percam o horário, às 3h30. Espero vocês, tá? Então, por hoje é só, por enquanto, né? Que nós temos, então, o nosso encontro daqui a pouquinho às 3h30. Espero vocês para que a gente possa aí ver as atividades de vocês em relação à empatia e falar um pouquinho mais sobre isso. A Prof quis explorar essa aula ao vivo para falar um pouquinho mais, porque eu acho que esse ao vivo a gente consegue trocar essa energia, essas experiências a respeito da empatia, que é um tema tão bonito de se falar e de se praticar, tá bom? Então é isso, galerinha. Sextou com S de saudade. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. E até a nossa aula do segundo, né? Tem aula ao vivo ainda, tá? Mas aqui no gravado a Prof já se despede de vocês, tá? Até segunda. Beijo, beijo. Tchau.